Olá, meus irmãos, estamos aqui seguindo os estudos da Gênese, no capítulo 1, item 31, e que o Kardec reforça a ideia da imortalidade como uma certeza matemática. É um item muito curto, vale a pena realmente ler. Ele diz, né? Pelas relações que hoje pode estabelecer com aqueles que deixaram a Terra, possui o homem não só a prova material da existência e da individualidade da alma, como também compreende a solidariedade que liga os vivos aos mortos deste mundo e os deste mundo aos dos outros planetas. Conhece a situação deles no mundo dos espíritos, acompanha-os em suas migrações, aprecia as alegrias e as penas, sabe a razão por que são felizes ou infelizes e a sorte que lhes está reservada conforme o bem ou o mal que fizeram. Essas relações iniciam o homem na vida futura, que ele pode observar em todas as suas fases, em todas as suas peripécias. O futuro já não é uma vaga esperança, é um fato positivo, uma certeza matemática. Desde então a morte nada mais tem de aterrador, por lhe ser a libertação, a porta da verdadeira vida. Ou seja, é aqui que Kardec fala, né? Da morte como um fato positivo, uma certeza matemática. Isso automaticamente nos conecta com uma passagem do Evangelho que está lá em... Coloquei aqui para a gente pensar. Em Lucas, no capítulo 16, em torno do versículo 28 e 29, em que nós temos ali um contexto de uma conversa muito sofrida de um rico vendo numa condição de muita amargura e vendo Lázaro, que era um mendigo, numa condição de esplendor espiritual. E aí ele pede, né, para ter uma intervenção dos anjos, né, que eles possam voltar à Terra e avisar lá os seus amigos, parentes e tal, da questão da realidade da vida após a morte. E aí a resposta é a seguinte: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Vejam que interessante. E o Kardec fala disso no livro que é o Espiritismo, que muitas pessoas se convencem pelo aspecto do Espiritismo pela questão filosófica, por uma questão lógica. As pessoas que estão pedindo evidências, muitas vezes elas negam as evidências. Então, assim, isso já estava no Novo Testamento e volta agora nesse terceiro testamento, que seria o Testamento Espírita, né? Considerando o Espiritismo como um consolador prometido, é o mesmo tema. Todo mundo que se aproximou de Chico Xavier, muitas vezes, saiu de lá convencido por algum evento, um fato, uma cura, uma revelação, uma carta consoladora. Mas muitas pessoas negavam. E o Kardec, inclusive, sugere que se alguém te pede, né, informações a respeito disso ou daquilo, ele falava: lê primeiro o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, e vem tirar as dúvidas comigo, né? Ou seja, se a pessoa está realmente interessada, não está só à busca de fenômenos, para querer só encontrar eventualmente alguma fraude, a pessoa ela se convence intelectualmente, ela se convence racionalmente da questão, sem necessariamente precisar de um fato espiritual, um fato que poderia ser considerado milagroso ou extraordinário. O processo de convencimento é um processo de amadurecimento da fé, né? O fato pode até ajudar a confirmar alguma coisa, mas o amadurecimento, como diz lá no Evangelho, já existe Moisés e os profetas, né? Como nós aqui, se a gente falar, não, já temos Jesus e todas as cartas de Paulo, Pedro, João, para quem quiser. No Espiritismo é como se a gente falasse: olha, já tem o Kardec com todo o trabalho que ele fez de mediunidade e os médiuns brasileiros, Chico Xavier, Divaldo, mais de 400 livros escritos. Para quem quiser, já está aí. Não tem que avisar ninguém que tem vida após a morte, né? Então ele fala dessa certeza matemática, e a gente tem cada vez mais elementos para confirmar essa experiência. E quanto mais a gente se instrui sobre a vida após a morte, mais tranquilidade a gente pode ter a respeito desse processo. A gente vê, inclusive nesse período de pandemia, muita gente com medo da morte, né? Porque muitas vezes a morte não foi enfrentada de frente, a realidade da morte, como certeza matemática. Às vezes eu já ouvi pessoas aqui conversando comigo, então falando: nossa, eu nunca tinha parado para pensar
seriamente sobre a minha própria morte, né? O que eu vou encontrar, o que eu realmente já fiz de bom, o que eu eventualmente já não fiz, que não foi legal nessa vida. E a pessoa é forçada ao amadurecimento. Então, é uma viagem inevitável, né? Então, se a gente vai viajar para um lugar, é razoável a gente se preparar, sabendo quais são as regras do lugar, o idioma, o que é valorizado lá, o que não é, né? Se faz frio, se faz calor, para a gente não estar muito inadequado. E muitas vezes a gente se ilude, né? E o que os espíritos, né, mostram, os ensinamentos religiosos de todos os tempos mostram exatamente isso, que muitas vezes nós vivemos uma realidade invertida, como se lá fosse o sistema e aqui o antissistema, nos dizeres de Pietro Baldi, por exemplo, né? Jesus mesmo disse, o meu reino não é deste mundo. Então, essa passagem reforça a questão da convicção. É uma pergunta que a gente pode se fazer nesse aspecto, né? Quão convicto nós estamos da vida após a morte e o que nós temos feito no sentido de buscar um alinhamento nessa direção do que seria bom, né? Não é ficar julgando os outros, devia fazer isso ou aquilo, ou fulano tem pouco ou tem muito, ou não tem isso ou não tem aquilo, ou não é isso ou não é aquilo, ou não faz isso ou não faz aquilo. Porque Jesus mesmo disse, o reino dos céus não vem com aparências exteriores, né? Então é uma pergunta para a gente se fazer, né? E é óbvio, muitos de nós podemos passar por essa experiência de morrer e falar, nossa, era tudo verdade mesmo. Às vezes até como espíritas, né? E querer voltar aqui no mundo físico para poder avisar os familiares, falar, meu, fique esperto, leva a sério a sua oportunidade, porque você não está aproveitando. Então, isso é um caminho que nós podemos nos ver. Nós podemos nos ver aí no lugar, nesses 3 lugares, né? No lugar desse que é o Lázaro, que pode estar em situação muito boa, nós podemos nos estar nesse lugar do rico que sofre, amargurado, e que pede para vir avisar os familiares, e podemos estar no lugar desses familiares, assim, pessoas que estão aqui na Terra, que ainda não desencarnaram, que já perderam pessoas, e essas pessoas estão lá querendo voltar para nos avisar. Então essa passagem nos adianta muito, e fala de uma outra também, que está lá em Lucas, no capítulo 4, no versículo 24, que é quando Jesus comenta que um profeta ele só não tem honra na sua própria casa e na sua própria terra. Eu acredito que nós realmente ainda não sabemos a dimensão do trabalho de Franciscano Xavier, por exemplo, aqui no Brasil, enquanto profeta na seara espírita. Todos na seara cristã, né, independente da religião, mas no caso espírita aqui, que é o nosso contexto de comentário, a gente não faz ideia do que esse homem fez pelo Brasil e pelo mundo, trazendo uma seiva espiritual sagrada de 7º, 6º, 5º céu, enquanto nós estamos aqui ainda, muitas vezes, até mesmo dentro do próprio meio espírita, questionando se ainda há realmente espírito, se ainda há vida após a morte, né? É um caso engraçado que a gente vê no filme do Chico Xavier, mas quando ele morava ainda na casa da família, uma das irmãs chega para ele e fala, né, aqui sem demérito, né, assim, só avaliando a situação, mas falando, nossa, Chico, aqui em casa está um inferno de tanta gente que procurava ajuda lá, e era realmente o contrário, ele era um departamento do céu, né, um monte de gente procurando, era claro um departamento de auxílio, esclarecimento, né, e de comunicação espiritual. Então ele fazia essa função, mas no nosso mundo, na realidade invertida, é como se ali fosse o inferno, porque não tem aquele conceito de paz, né? De sossego, de tranquilidade. Era sempre atividade, gente ali procurando ajuda o tempo inteiro. Então isso é mais um convite aí para a gente pensar nessa questão e a reflexão que a gente tentou cruzar aqui, esse elemento da Gênesis com essas 2 passagens do Evangelho. De Mateus, no capítulo 13, e o versículo 57, ou Lucas, capítulo 4, versículo 24, com a passagem de Moisés, que está lá em Lucas, no capítulo 16, em torno do versículo 29, que é a situação do rico e do Lázaro. Tá bem? Um grande abraço para vocês e até semana que vem. Bons estudos aí.